Bom, aqui o plano de ensino ele está em Word, né? Traz os mesmos dados que vocês viram na apresentação PowerPoint, tá? Em toda a parte dos objetivos, conteúdo, parte metodológica, avaliação, bibliografias, observações e temos também um cronograma por questão organizacional. Então, nós vamos hoje começar vendo a parte de introdução ao concreto armado, além, é claro, da apresentação do plano de ensino e a aprovação dele também. Então, se alguém for ter alguma coisa contra a apresentação do plano de ensino e dizer, prof, não concordo com isso e isso, a gente vai estar conversando para ver o que podemos fazer para estar melhorando. Então, aqui no cronograma, vamos estar trabalhando na aula de hoje introdução ao concreto armado, na próxima aula a parte de lançamento das estruturas, depois a questão de laje, depois vigas. Vigas nós vamos levar pelo menos 2 aulas para ver, e aí temos a prova. A questão da prova, a gente vai estar vendo se vai estar cobrando toda a parte de laje e vigas ou só parcial. Aí a gente vai conversar. Eu coloquei essa data de prova devido ao motivo que eu comentei com vocês, que acredito que a gente já vai estar tendo aula presencial. Se não termos aula presencial, a gente mantemos a mesma data, mas a gente conversa para ver o que vamos estar colocando na avaliação, o que eu vou estar cobrando de vocês na avaliação, para não ficar muito em uma avaliação e muito pouco em outra. Depois da prova, vamos ver parte de pilares, escadas e a questão de construção em concreto armado. Daí vocês têm a segunda prova e dia 7/7 está marcado então um exame final que eu espero que ninguém tenha, né, para fazer. Então, como eu já mencionei para vocês, os APS ela complementa a 10ª aula, né, é a média dos desafios lançados em sala de aula, e temos a atividade online 1 nesse período para ser feita, atividade online 2 nesse período para estar sendo feita. Agora nós podemos dar início então na parte do conteúdo. Tá, hoje nós vamos começar em parte introdutória do concreto armado, das estruturas, sistema estrutural do concreto armado. A expectativa de vocês quanto a essa disciplina, peço que vocês respondam isso lá no grupo do WhatsApp quando vocês forem ver essa parte do vídeo. Quais as suas expectativas referentes a essa disciplina com relação ao conteúdo e à importância? Tá? A gente não está fazendo uma live, está fazendo vídeo, mas eu quero que vocês participem. E uma das formas de vocês estarem participando, e hoje então seria vocês colocar qual é a expectativa de vocês referente a essa disciplina com base no conteúdo e o que vocês acham importante, por que vocês acham importante. Vocês podem estar mandando escrito, áudio, como vocês acharem melhor. Então, para vocês estarem projetando uma estrutura segura, nós temos o SD conhecido como esforço solicitante, que primeiramente existe a necessidade da gente estar identificando e calculando todas as ações que estão atuando naquela estrutura. Partindo disso, nós precisamos estar identificando, calculando essas ações e combinando elas. Tá? Geralmente não vai ter uma única ação, nós não vamos ter apenas uma viga individual para calcular uma estrutura, nós vamos ter um pórtico, uma viga, um pilar ligado a uma viga que é ligado a outro pilar, a estrutura de um pórtico. Nós precisamos combinar e, primeiramente, identificar 2 pilares. Temos um pórtico, por exemplo. Então, primeiramente, nós precisamos identificar, temos então 2 pilares e uma viga. Precisamos verificar a combinação desses elementos e, posteriormente, estar calculando individualmente esses elementos, para a gente saber quais são os esforços solicitantes. Então, a gente identifica e calcula eles. E sempre vai ter essas ações que são pesos sobre aquele elemento.
Isso tudo aqui precisa ser menor ou igual à resistência das seções, que são os materiais. Então, por isso a gente precisa conhecer os materiais estruturais, que parte do concreto, do aço, da madeira e das fibras. Vocês sabem o que é um concreto? Vocês sabem o que é um aço? Vocês sabem o que é madeiras e fibras? Se vocês não sabem, vocês perguntam. Alguma coisa a gente vai estar esclarecendo profundamente hoje na aula, que é o que é a estrutura de concreto armado. Mas se vocês têm dúvidas com relação a alguma outra estrutura, vocês precisam estar questionando. Os elementos estruturais em um edifício de concreto. Tá? Essa parte ela é bem introdutória, pode até ser monótona ou terem visto em outras disciplinas, mas ela é base para vocês estarem relembrando os conhecimentos que vocês já têm em seu cérebro. Então, nós temos uma parede no edifício, tá? Temos laje, pilar e vigas, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, sempre vai ter viga interrelacionada em cima da parede. Às vezes vai ter viga contornando alguma lateral, transpondo alguns pilares para formação de pórticos. Vai ter verga e contraverga. Espero que vocês lembrem o que é verga e contraverga. Verga e contraverga é o que vai nas aberturas para evitar aquelas fissuras em 45 graus que dá nos cantos das esquadrias, as aberturas. Aqui a alvenaria, temos novamente uma viga. Vocês podem observar que essa viga ela está interrelacionada, interconectada com este pilar. Temos aqui uma laje nervurada. Esse detalhe que a gente tem aqui, na forma de um trapézio, são as nervuras, né? Por isso que tem o nome de laje nervurada. Aqui embaixo nós já temos então uma laje maciça, né? Apenas temos os pilares, né, e as vigas. Nós temos uma laje maciça. Aqui como se fosse ter terra, ó. Essa achurada como se fosse ter terra. Então nós temos um muro de arrimo. O muro de arrimo é um muro armado para suportar grande carga nele, tá? Terra pesa muito, não se engane. Pavimento térreo, né? Pra gente estar subindo para o segundo pavimento, nós precisamos do quê? De uma escada. Toda essa estrutura ela precisa estar apoiada no quê? Precisa ter vigas baldrames, que é onde vai estar construindo as paredes. E tudo isso vai estar alocado a uma fundação. Seja sapata corrida, que é essa tipologia aqui, seja estacas e bloco de fundação. Aqui nós temos o seguinte elemento estrutural. A laje está apoiada na viga. A viga está apoiada no pilar. O pilar está sobrecarregando, a parede da alvenaria está sobrecarregando a laje inferior, que está tudo descarregando na viga, da viga para o pilar. Aqui, novamente, o piso está na viga baldrame. Toda essa o viga baldrame vai estar ligando na fundação ou no pilar, e o pilar ele descarrega toda essa estrutura na fundação. Primeiramente, nesse caso, no bloco de fundação, e o bloco de fundação na estaca. E a estaca vai ir pro solo. Aqui nós temos uma sapata corrida de fundação. Ela é como se fosse uma lateral. Essa achurada aqui ela é a terra. Então aqui provavelmente nós temos um pouco de terra e carga. Então por isso tem nesse muro aqui precisa ter uma sapata corrida para estar suportando a carga do edifício. Existem elementos estruturais que são básicos, tá? Como as vigas, as lajes e os pilares. E nós vamos começar pelo básico, porque não tem como ir para o intermediário avançado se vocês não terem o básico, tá? E não é que a gente vai aprender só o básico, nós vamos aprender a fazer o dimensionamento de uma peça normal. Se for fazer depois de algo mais qualificado, de outras formas geométricas, não só retangular ou quadrada, né, vocês vão ter noção, vocês vão saber se virar, vão saber calcular, até porque hoje tem ajuda de software também. E até porque vocês são os arquitetos, eles acho que têm
podem estar assinando, se não me engano, acho que é até 5 andares, até uma metragem quadrada também, né? Então, também limita, né? Vocês não vão estar fazendo o cálculo do edifício de 10, 15 pavimentos, né? Elementos estruturais e fundações. Tem as sapatas, existem os blocos sobre as estacas e os tubulões. Os elementos estruturais complementares. Existe a questão dos reservatórios, os muros de arrimo e as escadas. É muito importante vocês terem em mãos algumas normativas, é só vocês procurar no Google, isso faz parte da atividade de hoje. Vocês precisam estar baixando as NBRs. As principais, ou no caso a principal de todas elas, é a 6118, que é o projeto de estrutura de concreto, uma NBR bem grandona. E também a 6120, que são cargas para cálculo de estruturas e edificações. Temos a 6123, que são as forças devido ao vento em edificações. Tem a 7480, que é barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. A 9062 é projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. A 8681 são ações de segurança nas estruturas. Temos também a 15575, que é edificações habitacionais, parte 2, sistemas estruturais. As principais que vocês vão estar usando nessa disciplina é a 6118 e a 6120, tá? Alguma coisa da 7480 também. E essas normativas, elas dizem bem certinho como você deve estar projetando a uma estrutura de concreto, tá? E para você construir ou projetar uma estrutura de concreto, tem alguns quesitos do Código de Defesa do Consumidor, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conmetro. Ou seja, se vocês estiverem lá executando um pilar com dimensões menores que 19 por 19 e aquela edificação cair, é como se vocês não tivessem colocado nada de suporte estrutural. Tem algumas leis, né, que precisam estar sendo seguidas nessas normativas. Mas claro que a maioria das pessoas, elas trabalham, aqui eu preciso de um de 15 por 15, ali de 15 por 20, né? E daí outros colocam 15 por 25 para estar recuperando, né, para ficar 19 por 19. Nesse sentido da seção, geralmente é que se diz ser, vocês podem observar que 19 vezes 19 vai te dar 361 metros quadrados. É 361 metros quadrados que deve estar sendo utilizado minimamente de área para qualquer elemento estrutural denominado pilar. Isso tudo a gente vai estar vendo no decorrer da disciplina. Então, dentro dos conhecimentos essenciais que são exigidos para vocês conseguirem dar conta dessa disciplina, entra a parte de isostática e teoria das estruturas, como a determinação de esforços solicitantes, que seria o momento fletor e esforço cortante, né? M é momento fletor e G é esforço cortante, em estruturas, vigas, isostáticas ou hiperestáticas, que possam ser resolvidas apenas com a utilização das equações de equilíbrio. Que seria aquele somatório, momento igual a zero, somatório de f de x igual a zero, somatório de f de y igual a zero. Aí você tem uma viga biapoiada, um engastado, outro rolante, e daí você vai estar com uma carga aplicada ao meio, daí você tem que estar calculando quanto de esforço cortante tem, fletor tem, esforço normal tem. A determinação dos esforços solicitantes e deslocamentos de estruturas, vigas e hiperestáticas em geral, em trabalhos e estudos complementares. A sugestão é a ferramenta computacional de resolução de pórticos planos e vigas contínuas, que é o F2. O F2 é um outro softwarezinho que vocês podem estar baixando no computador de vocês, que ele é para análise estrutural. Mecânica dos sólidos 1 e 2, que é a questão do laboratório, experimental 1 e 2. É o cálculo que é a mesma coisa, né? Só muda, o nomezinho mudou.
que é o cálculo de tensões e deformações em elementos submetidos à flexão simples, a determinação das propriedades geométricas das seções, o centro de gravidade, momento de inércia, a flexão e o momento estático. Tópicos especiais em estruturas seria a questão dos conceitos básicos, saber o que é a combinação de ações, estado limite último e de serviço. As características principais dessa disciplina é você saber analisar a parte teórica, que são todos os cálculos, que a gente já tem algumas formas que nós vamos estar utilizando, questão dos domínios, domínio 1, 2, 3, 4 e 5, as taxas de percentuais, o alongamento e encurtamento, o momento daí em x, y e a área do aço. Então, é a parte teórica aplicada na parte prática. Essa aplicação prática que vocês precisam estar. Me coloco numa situação complicada para realizar um cálculo. Então, eu preciso saber o que de teoria aplicar para mim estar conseguindo resolver na prática. Os componentes básicos do concreto armado. Então, vocês sabem que o concreto armado ele é dito como armado quando ele tem o que junto? Quando ele tem aço junto. Então, se ele for só concreto, ele vai ter cimento, agregados, que é o agregado miúdo, que é areia, agregado graúdo, que é a brita, água e aditivos. Agora, se juntamente com tudo isso a gente ter aço, nós vamos ter o que? Concreto armado, tá? O traço é uma proporção entre os componentes, seriam esses componentes aqui. E a relação água-cimento é importante para a resistência e durabilidade. Então, no sentido, se você tem uma relação água-cimento muito elevada, então o concreto vai ficar muito aguado, vai ter menos resistência, com certeza. Quanto maior for a quantidade de cimento e menor a quantidade de água, mais forte será o teu concreto. Ou seja, maior resistência à compressão ele vai ter, porque como é medido se ele é forte, fraco ou intermediário? Com ensaio de resistência à tração. Com ensaio de resistência à compressão. Se ele te dá um resultado de resistência à compressão muito baixo, é porque você usou ou um agregado errado, configuração do traço do agregado miúdo e graúdo, ou então você acabou utilizando muita água e muito pouco cimento. E o cimento é caro. Então, muitas das concreteiras, elas dizem que estão te mandando um concreto para obra lá de 25 megapascal e vem 15, 18 megapascal só. Eles usam menos cimento. E vem uma água e pura o quê? Pura brita, que a brita é barata. E tem maior abundância, né? No meio ambiente até o presente momento, né? Que não vai durar eternamente também. Então, o concreto estrutural, ele é um termo que se refere ao espectro completo da aplicação do concreto como material estrutural. A gente tem o concreto simples, que é o que eu falei para vocês. Ele vai ser constituído apenas de cimento, agregados, água e aditivos. O concreto armado, então, que ele vai ter todos esses elementos aqui, cimento, agregados, água, aditivo, mais o aço. E temos o concreto protendido, que é todos esses elementos, mais o aço. E esse aço, ele é protendido. Ele precisa estar sofrendo regulagens ao longo do tempo. Ele vai ficar protendido em algum lugar. Como eu posso explicar para vocês, como se você ter uma haste de um poste de luz. Vocês podem observar muitas vezes nas estradas, ou até mesmo, quem sabe, onde vocês moram, que tem um poste de luz e tem uma haste segurando ele no solo, e que forma o formato de um triângulo com o poste, né? Aquela haste, que é uma espia de aço. Aquela espia é uma proteção do poste, e assim acontece em muitas estruturas. Então, a presença e o tipo de reforço, eles caracterizam o concreto estrutural. O concreto simples, então, eles não possuem qualquer tipo de armadura ou possuem armaduras menores do que as armaduras mínimas. Então, se você não está tendo a colocação daquela quantidade de armadura que é o mínimo necessário previsto em norma, que a gente vai estar estudando, ele passa a ser considerado como se ele não fosse armado, como se ele fosse ser simples.
As características de um concreto simples. Razoável resistência à compressão é entre 20 MPa e 90 MPa. Baixa resistência à tração é da ordem de 1:10 da resistência à compressão de concretos convencionais. Então, uma observação que eu posso estar passando para vocês hoje. Geralmente, as pessoas fazem um ensaio de resistência à compressão e elas adotam o que é 1:10, significa 10%. Elas acabam adotando que o valor da resistência à tração significa 10% da resistência à compressão. Porque nem sempre eles fazem tantos corpos de prova para estar ensaiando e fazendo as verificações. O concreto simples, então, ele tem um comportamento uniaxial, típico do concreto simples. Então, nós temos a tensão e o módulo, né, a tração e a compressão. Então, ele vai ter uma maior, vai suportar uma maior compressão. Aqui já tem o símbolo do que é uma compressão. Está comprimindo, né, vindo do lado de cá e vindo do lado de cá. E aqui nós temos a tração, né, está puxando, né, como se fosse estar puxando um elemento pelas suas duas laterais. Então, ele tem um comportamento frágil, né, uma ruptura com pequenas deformações e sem aviso, ou seja, ele não vai ter grande deformação para estar rompendo, ele vai romper sem grandes deformações. A aplicação restrita a elementos confinados e exclusivamente comprimidos, a não ocorrência de tensões de tração. Então, ele é inviável, por exemplo, para aplicação em vigas e lajes, tá? Ele não é bom de se aplicar em vigas e lajes por questão de não estar armado, né? De não ter o suporte estrutural que é necessário.